Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro, né? Lançamento agora no duelo da Copa Libertadores. A preparação na Toca da Raposa 2. Volante treinou, está à disposição do técnico Arthur Jorge. Vem alguma mudança aí no setor ofensivo? Vamos falar sobre o Wesley. A questão da opção de compra, tem ou não tem? Isso, como que o Cruzeiro vai trabalhar? Claro que foi só o primeiro jogo, mudança aí na regra do futebol brasileiro. Vamos também falar sobre uma dúvida que surgiu quanto a cartões na Copa Libertadores da América. O Cruzeiro tem ou não atletas pendurados? Os cartões foram zerados? Agora que vem a fase de oitavas de final, tudo isso você confere a partir de agora. Pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. Nesta segunda-feira, o Cruzeiro já fez um treino na preparação para o duelo diante da equipe do Flamengo. E agora tem a última atividade nesta terça, ingressos praticamente esgotados, é Mineirão lotadaço. Quarta-feira, 9h30 da noite, na quarta teremos uma programação toda especial, começando já com o Eixo Azul a partir das 5 da tarde, depois já entramos no nosso dia de jogo KTO e bora lá, vamos madrugada adentro aí, que seja um grande dia para a Nação Azul. Mas deixa eu começar aqui porque a gente tinha falado sobre as regras do futebol que foram testadas na Copa do Mundo. E aí veio uma determinação para que em determinado período as federações passassem a utilizar. E hoje teve uma reunião da CBF e já definiu que a partir da próxima rodada do Campeonato Brasileiro, as novas regras do futebol brasileiro, elas começam a entrar em vigor. Então, tem aquela que o goleiro não pode reter a bola por mais de 8 segundos, senão vai ser marcado escanteio a favor da equipe adversária. Tem o jogador que tiver com a bola em mãos no lateral. Serão contados 5 segundos para que a cobrança seja realizada ou então tem reversão. No tiro de meta, após o apito do árbitro, o goleiro tem 5 segundos para efetuar a cobrança, senão é escanteio para o adversário. Na substituição, o jogador substituído deve deixar o gramado pelo ponto mais próximo da linha lateral ou de fundo em até 10 segundos, senão o que vai entrar tem que esperar um tempo. Atendimento no gramado. O jogador que for atendido no gramado deverá sair e permanecer fora da partida por 1 minuto. Se o atleta em questão for um goleiro, um jogador de linha deverá ser indicado pelo técnico ou pelo capitão para cumprir o tempo fora. Comunicação com a arbitragem. Durante o jogo, apenas o capitão da equipe deve falar diretamente com o juiz. Tem o protocolo aí, Vini Júnior, em contexto de discussão. O adversário que tapar a boca intencionalmente poderá ser expulso da partida. A checagem do VAR para aplicação de segundo cartão amarelo. O árbitro de vídeo passa a ter autonomia para revisar lances de segundo cartão amarelo que resultem em expulsão. E checagem de VAR para escanteio concedido por engano. O VAR poderá revisar escanteios concedidos por engano desde que a jogada resulte diretamente em gol ou marcação de pênalti. Então, isso aconteceu na Copa e agora essas regras passam a valer no Campeonato Brasileiro já imediatamente. Vamos torcer aí para que tudo dê certo. Por falar em regra, surgiu uma dúvida aí ao longo do dia, porque a gente trouxe no Central da Toca que o Cruzeiro tem jogadores pendurados para o duelo com o Flamengo. E aí muita gente pegou, tem até um documento aí do Manual de Clubes que está desatualizado. E o que vale é o que a gente trouxe na matéria. E o Cruzeiro, ele tem os seguintes jogadores pendurados: Gerson, Matheus Pereira, Matheus Henrique e o Neisser Vidiarreal. O Neisser ainda não deve voltar, daqui a pouco vamos falar sobre isso. E os cartões, eles são zerados agora somente nas semifinais, a partir das semifinais. Então, oitavas de final e quartas de final vai estar aí valendo a contagem de cartões que já vem de outras fases. Só para deixar isso claro, antes passava para oitavas de final, os cartões eram zerados, agora não mais, e por isso surgiu essa dúvida. Então o Cruzeiro tem esses atletas pendurados
para o jogo contra o Flamengo. A preparação do Cruzeiro começou hoje na Toca com uma boa notícia. Matheus Henrique treinou e está à disposição do técnico Arthur Jorge. O Matheus Henrique deve jogar com uma máscara por causa da fratura no nariz, mas não vai ficar fora. Será aí, acho até que titular ao lado do Gerson, porque o Lucas Romero vai cumprir suspensão. Fagner também cumpre suspensão e aí o William entra na direita. Fica a expectativa se faz alguma outra alteração o técnico Arthur Jorge, principalmente ali no setor ofensivo. Aí vai depender de uma conversa, né, com os atletas. Wesley e João Costa entraram bem contra o Mirassol, mas tem uma questão física também. Os jogadores foram apresentados hoje, inclusive na Toca da Raposa 2, mas vamos aguardar. O fato é que Matheus Henrique está totalmente liberado e muita gente perguntou sobre o Neisser Villarreal. Já vem ali na preparação física, uma transição, 2 semanas apenas da lesão muscular que ele teve. Foi antes do jogo contra o Botafogo, mas vem se recuperando bem. Da lesão está curado, agora é intensificar aí essa transição, preparação física para voltar aos treinos com o grupo na Toca da Raposa 2. Isso vai acontecer muito em breve. Eu vou falar sobre o Wesley, mas primeiro, realmente, ele veio sem uma opção de compra. Mas isso não é visto como nenhum problema com as pessoas que eu conversei. Primeiro, você terá o atleta aí podendo dar retorno técnico, já deu no primeiro jogo, inclusive, marcou um bonito gol e só está começando a trajetória dele. E o Cruzeiro sabe que tendo o atleta aqui, se ele se adaptar, se for muito bem, nada impede de uma boa negociação com o Al Nassr. O Cruzeiro tem um ótimo relacionamento com o clube, já falamos sobre o Arthur Jorge, conhece os dirigentes portugueses do Al Nassr, a conversa foi do mais alto nível, então não teria problema algum para se negociar uma compra ao final do empréstimo, mas até lá muita coisa pode acontecer. E a última informação que eu tive, inclusive, quando ele foi para a Real Sociedad, aí naquela ocasião teve uma opção de compra que era de 12 ou 13 milhões de euros, se não me engano, mas como o clube ainda pagou uma boa parte do salário ao Nassr, eles decidiram por não colocar uma opção de compra. Aí, quando for o momento, claro que as partes vão conversar e tomara que o Wesley possa agregar muito aí ao time do Cruzeiro neste 1 ano de empréstimo. Última pauta, daqui a pouco tem o Eixo na sequência, mais tarde tem esquenta para o jogo, com a fala do LJ. Vamos repercutir muito aí, hein? Pouco tempo atrás o Leonardo Jardim destruiu o nosso elenco, hein? Eu quero que a turma tenha guardado esse rancor. Mas vamos lá, por falar em LJ, Flamengo divulgou a lista dos relacionados e terá 4 desfalques contra o Cruzeiro. Eu considero dessa turma aí um desfalque importante na lateral esquerda, porque é um jogador que na seleção é outra história, né? Mas em termos aqui de futebol brasileiro eu acho que agrega muito, que é o Alexandro. Mas fale um pouco mais, Tainara, sobre esse Flamengo que vem aí para o duelo contra o Cruzeiro sem esses 4 jogadores. O clube confirmou hoje essa informação. O Flamengo divulgou a lista dos relacionados e eles têm 4 desfalques para o jogo contra o Cruzeiro. O principal deles, igual o Samuca já adiantou, é o Alexandro. Ele está com uma tendinite, ele já não jogou no meio da semana, e quem jogou foi o Ayrton Lucas, então a tendência é que o Ayrton Lucas seja o titular. Os outros desfalques são o Vitão, zagueiro, Cebolinha, atacante, e o Luiz Araújo também. O Vitão, vocês até lembram, né, que o Cruzeiro chegou a negociar com ele, o Flamengo passou na frente. No fim das contas, ele nem engrenou lá no Flamengo, é reserva, mas vai ser desfalque também. E o Flamengo tem uma dúvida na ponta direita, que é quem vai jogar ali, se é Carrascal, se é Plata ou até mesmo o Paquetá. Quem que você acha que vai jogar, Pedro? O que você acha desses desfalques? O que pesa mais é o da lateral esquerda, porque os outros acabam que são reservas, né? Eu acho que pesa mais a ausência do Alexandro, né? Ele é um cara importante para o Flamengo, né? Questão, não só da questão de liderança, mas dentro da ideia de jogo do Leonardo Jardim, inclusive, ele é um cara que faz essa diferença. Essa situação da ponta ali, eu não sei se o Paquetá vai ser o titular, me surpreenderia, né? Talvez por uma questão física, o Paquetá pós-Copa do Mundo, né? Ele sai da seleção ali, entre aspas,
sai do time titular da seleção durante a Copa do Mundo por uma questão física, volta, tratou, se eu não me engano, no último jogo ele saiu do banco de reservas, né, entrou no jogo contra o Vitória, mas não sei se ele vai ser o titular. Agora, de fato, a ausência do Alexandro é a principal, assim, né? O Samuca falou muito bem, a gente tem uma imagem do Alexandro da seleção brasileira que de fato não conseguiu ou não consegue ser um cara há algum tempo que ajude a seleção brasileira, mas no Flamengo, desde que chegou, teve um impacto muito grande. É um cara que foi importante com o Felipe Luiz, até foi um Alexandro, sob o comando do Felipe principalmente, mais ofensivo do que em outros momentos na reta final da carreira dele lá na Europa. Mas é um cara também, às vezes, na saída de bola, que fica um pouco mais, né, como se fosse uma espécie de um terceiro zagueiro, e aí, à medida que o Flamengo avança nesse campo, às vezes pode até atacar ali mais por dentro, como uma espécie de meia. De fato é o desfalque mais pesado, mas dá também, a gente falou aqui dos desfalques do Flamengo, mas das opções, como você citou aí, a situação da ponta direita, né, tá? E assim, a gente vê o nível de qualidade do elenco do Flamengo. O trabalho do LJ tem sofrido algumas críticas, né, por parte de muita gente, mas eu acho que é muito mais também de uma situação cultural. Acho que o flamenguista, e quem acompanha o Flamengo até pelos investimentos muito altos, os nomes ali mais estrelados, acha que o tempo inteiro o Flamengo tem que ser aquele time que vai dar show, sabe? Que vai ganhar de goleada, que vai ter sempre mais posse de bola. E o Leonardo Jardim já não é um treinador que trabalha dessa forma, né? Ele até reclamou muito, falou que o desempenho do time estava muito condicionado porque ele teve pouco tempo durante aquela pausa de preparação para trabalhar com o time todo, porque alguns dos seus jogadores estavam servindo seleção, outros lesionados, e que agora, há pouco tempo atrás, que ele acabou tendo esse espaço ali para poder trabalhar com o grupo completo. Mas eu acho que, assim, problemas deles lá, acho que o Cruzeiro tem que focar no nosso. É um time difícil, é um time qualificado, mas eu vejo sim o Cruzeiro com condições de vencer. É o que a gente fala há algum tempo, né? Um jogo que vai exigir concentração para mais de 100%, entrega para mais de 100%, e eu tenho certeza que apoio por parte das arquibancadas não vai faltar. Agora é os jogadores lá dentro de campo fazerem a parte deles. Pois é, eu tô bem curioso para ver aí. Eu não consigo imaginar o LJ deixando o Paquetá, a não ser que o Paquetá, assim, não tenha condição. Se ele tiver condição para 60 minutos, ele começa. Conhecendo o LJ, né, nesse tipo de jogo aí, eu acho que ele coloca ele. Aí sobraria para quem? Para o Carrascal, ou Pedro? Seria, acho, pro Carrascal, né? Porque o Carrascal tem jogado mais pela direita. O Paquetá de volante, eu acho que ele não colocaria, né? A ele vai de Pulgar e Jorginho. A Carioca tá colocando ali em dúvida Carrascal, Plata, mais Carrascal e Plata, e Paquetá correndo por fora, nessa posição. Realmente, é um elenco recheado aí, né? Por isso que não dá nunca pra... o Flamengo tá mal, e não é aqui... Eu confio muito no Cruzeiro, acho que o Cruzeiro compete com qualquer um, precisa estar atento, obviamente, porque com um time desse aí, de muita qualidade do outro lado, se você der um vacilo, fatalmente você será penalizado, né? Porque não é... só tem o Pedro. Só tem o Arrascaeta. Só tem o Jorginho. Não, tem um monte. E se tiver mal, vai trocar e vai vir outro monte aí. Mas jogo é jogado, né? Ninguém morre de véspera. Ninguém é eliminado de véspera. Teremos aí um Mineirão lotadaço. Acho que um torcedor tá indo pro Mineirão naquele espírito. Eu gosto de citar sempre, e até pegando o gancho aí da Copa do Brasil. O Cruzeiro tinha uma vantagem de 2-0 lá na Arena do Bairro Califórnia, e a turma foi pro Mineirão com sangue nos olhos, no jogo da volta. E aí, quando eles assustaram, o KJ já tinha guardado um lá e depois completou o placar, né? E o Cruzeiro buscou aquela classificação para a semifinal. Então, é esse o espírito, véio. Não tem que ir pro Mineirão, o jogo vai dar show, espetáculo e isso e aquilo. O torcedor do Cruzeiro tá com aquele espírito que uma Copa Libertadores pede pra gente aí buscar esse resultado positivo e abrir vantagem neste mata-mata de Copa Libertadores. Mas de fato é um Flamengo aí recheado de grandes jogadores,
mas a gente já encarou eles em outras situações e agora tem que ser só mais uma, né, Tainara? Até pegando o gancho nisso que você falou, é porque eu acho que a torcida do Cruzeiro, de uns tempos pra cá, né, devido a tudo que já aconteceu, fica muito ressabiada, né? Eu lembro também na época do Clássico, né, 2-0, jogando em casa depois, mas fica todo mundo assim, mas e se, né, e se? Aí até contra o Flamengo também, e se, talvez não dê, enfim. E aí a torcida vai pro campo pensando realmente que é o 12º jogador, né? E o próprio Arthur Jorge falou recentemente na coletiva que os jogadores sentem essa energia, que realmente faz muita diferença. E a gente até soltou no Central da... Não é a matéria de agora, mas falando também que a gente soltou no Central da Toca, que o Cruzeiro está preparando uma grande festa para amanhã, vai ter mosaico, tô pedindo pro torcedor chegar cedo, ficar atento lá às orientações de quando subir o papel, enfim. Ainda sobre o Flamengo, eu acho que essa questão do Alexandro não jogar é um ponto muito positivo para o Cruzeiro, porque o Ayrton Lucas não vem numa fase muito boa e a gente sabe que defensivamente ele não é muito bom. Então, acredito que é uma arma que o Cruzeiro pode explorar ali pelo lado direito. E aí é ver quem vai jogar ali, né? Se vai ser o Arroio mesmo, né? Porque que vem mal, né? O Samuca até tava comentando nas outras lives, né, que ele aparentemente parece estar com um físico, né, diferente, né, meio abaixo. Aí não sabemos se o Arthur Jorge vai continuar apostando nele, mas talvez sim, porque eu não acredito que ele vai mudar as duas pontas. Mas é uma boa arma ali pro Cruzeiro naquele lado, né, Pedro? Com certeza, assim, é claro que na mesma medida o Ayrton Lucas é um cara que participa muito ofensivamente, né, pode ser um perigo, inclusive pro Fagner não, né, pro William, o Fagner tá de fora, a gente sabe que o William gosta muito de apoiar, mas a ausência do Alexandro, até também por uma questão de experiência, né, um cara já mais vivido, que às vezes poderia ser ali um cara para tranquilizar um pouco mais a defesa, vai pesar pro Flamengo. Eu tô confiante, vai ser um jogo muito difícil, mas minha expectativa tá boa, viu, Samu? Pois é, e de todo cruzeirense, né? Bora lá pro Mineirão, não tem mais ingresso, então... E cuidado aí com muito golpe que tem em todos os lados, né? Quando se trata de jogo gigante assim, é tomar cuidado com os nossos pendurados. Ontem a gente trouxe a informação aí, deu até uma certa dúvida aí, mas é isso mesmo. Os cartões só são zerados para as semifinais. Então é Gerson, Matheus Pereira, Mateuzinho. Fica a dúvida aí se o Mateuzinho vai jogar mascarado ou não. Jogar ele vai. Se ele vai se adaptar à máscara ali por causa da fratura no nariz é outra história. E o Neisser, que não deve ser relacionado.